Aqui, lá atrás, vejam lá no fundo, é a subestação que eu falei para vocês gravarem. Tá ali na memória. Esse aí é o rio Paranaíba. O meu amigo, meu parceiro, está filmando do alto da barragem. Aí embaixo vocês estão vendo com telhado claro a usina, né, a casa de força. E mais para cá, para trás, para nós, o pátio de transformadores. Aí. Isso aí está exatamente em cima do vertedouro. Tá vendo essas construções amarelas aí, olha, é todo manchado aqui, tá vendo? Grande ali. Era uma comporta de vertedor. O que é vertedor? É para passar, deixar passar água sem gerar quando o reservatório está muito cheio. Certo? Olha lá. Todas as usinas das estatais sempre tiveram preservação ambiental. Vocês veem que a mata ela é preservada, só foi mexido onde precisava, né? Porque naturalmente essa usina aí tem barragem de concreto e barragem de argila. Aí, tá vendo aqui? Aí, olha a água, tá manchado, porque fica muito tempo fechado, né? Lógico, aí vem das manchas em contato com a água. Isso aí levanta para a água passar por baixo, lá embaixo. Quando esse reservatório que vocês estão vendo aí, ó, quando ele está muito cheio, ele não pode ficar muito cheio. Ou quando tem que passar água para as outras usinas, né, que também fazem parte do sistema. Esse aí é a tomada d'água. Amarela, essa máquina lá em cima, amarela é um guindaste que fica ali sempre para levantar, né, as placas de aço que fecham ou deixam passar água aí na tomada d'água. Barragem de concreto. Isso aí é uma pequena parte do reservatório, né? Aí a tomada d'água é para onde entra a água, né? Para onde entra a água, passa lá nos condutos forçados, naqueles tubos enormes lá, para forçar a água a descer, lógico, com velocidade e peso, para bater nas palhetas da turbina, a turbina gira, e no eixo dessa turbina é acoplado um gerador, que é de onde sai a energia que chega na sua casa, certo? Aí lá a subestação, lá no fundo. Conseguiram ver? Olha a estrada, tem uma estrada aqui no centro da imagem, aí está aí a subestação, certo? Aí. Guardem bem esse nome e essa figura, porque a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Ele deu um zoom aí, né? Aí a mão fica muito sensível, o movimento fica muito sensível. As linhas aí, ó, saindo. Um pátio, né? Fica uma garagem, essas coisas, um escritório. Atenção energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Se você procurar, você vai trabalhar mais de 2/3 de dias por ano para pagar imposto. Pensa bem no que eu estou falando para vocês, tá? Mais de 2/3. Ou melhor, vamos fazer uma conta. Se você ganha R$100, no mínimo R$75, R$80 você paga de imposto. Pode ver, a tua vida é essa. E o resto é o que sobra para você comer. Tá? Porque essa questão de dizer que na Constituição diz que você tem direito a lazer, tem direito à educação, tem direito à roupa, à boa alimentação, é tudo mentira. É tudo mentira. Isso aí, uma das melhores constituições do mundo é a nossa. Tem 250 artigos, né? E lógico, aí os seus adendos, as suas modificações, mas tem 250 artigos e é considerado uma das constituições
mais democráticas do mundo. Uma das melhores constituições do mundo é a nossa, de 5 de outubro de 1988. O problema, meu amigo, é que ela não é seguida. Aí começa com salário. Porque se você pega do teu salário, de 100 reais do teu salário, é o salário todo, mas eu estou fazendo 100 reais aí para ficar uma conta mais fácil. De 100 reais você paga 75 ou 80 de imposto. Aonde está a democracia? Onde está a coisa popular, social? Não existe, né? Pois é. A usina de Itumbiara foi construída com esse imposto também. E ela foi doada sem que te perguntassem. Só para você ter uma ideia, um dia desse eu fiquei sabendo que a tarifa de energia elétrica de Franca, São Paulo, uma das terras do calçado, né? Ela foi considerada a terra do calçado, depois uma outra lá do Rio Grande do Sul, mas eu acho que continua sendo Franca. Pois bem, a tarifa de energia elétrica dela aumentou. Lá era CPFL, agora sei lá como é que chama, né? Que é privatizado. Aumentou não, estavam fazendo pressão. Enfim, é como as empresas privatizadas, né? As distribuidoras privatizadas, que é onde é o filé do setor elétrico, é onde se ganha dinheiro mesmo, onde você gasta R$1 comprando energia e você cobra do consumidor 10, é para você fazer outra comparação. Como eu falei do salário, faça também da tarifa. Se a empresa distribuidora gasta R$1 para pagar energia elétrica, o megawatt, ela te cobra, né, 10, certo? Se não for mais. Entendeu? Então, a desculpa da empresa lá em Franca, que eu fiquei sabendo, é o seguinte: eles disseram que a culpa da necessidade de aumentar a tarifa da energia elétrica em Franca foi a venda da Eletrobras, a doação. Eles falam venda, né? A gente aqui, entre nós e todas as torcidas dos times do Brasil, roubo, certo? Por que a venda da Eletronorte, da Eletrobras, a privatização da Eletrobras, vai obrigar que a empresa de energia elétrica de Franca vão aumentar? Quer dizer, todas as outras vão fazer isso, porque, afinal, a Eletrobras é uma holding. E se ela alcança Franca, a empresa de Franca, ela alcança o Brasil inteiro. Então, se em Franca, lá, tem a necessidade de aumentar a tarifa de energia elétrica por causa da doação do roubo da Eletrobras, imagina nos outros então, meu amigo. Aí, como é que a gente fica? Se todo mundo que quer privatizar, pode ver, o cara de São Paulo está falando isso. O ladrãozinho de Minas também está dizendo que é preciso privatizar, né? A CEMIG, a Copasa, a Codevasf, porque estão dando muito gastos para o público, para o governo, e vendendo, o preço da tarifa vai baixar. Essa é a maior mentira que você pode guardar aí na sua agenda hoje. Privatizar para baixar a tarifa? Mentira, eu estou falando. Em Franca, inclusive, a desculpa foi a venda, a doação da Eletrobras. Ora, se todo governante diz que não, gente, vamos vender porque isso aí só dá despesa para nós. Ao contrário, se a gente vender, o empresário bonzinho, né, que aí só um doido que vai comprar uma empresa que dá prejuízo, né? Só um doido, pensa bem. O empresário comprar uma empresa que dá prejuízo, fala sério. Será que ele tomou algum remédio assim para ficar meio doidão? Porque não compra não. Todo empresário quer saber de lucro. Tudo que ele compra é para lucrar mais ou para desfazer, né? Como o pessoal da Americanas, né? Para desfazer aquilo em dinheiro para ir para a conta dele, certo? Então a prova disso é Franca gritando aí que o aumento é necessário por causa da doação da Eletrobras. Tudo bem? Então vamos ao segundo absurdo da venda, doação da Eletrobras. Agora, atualmente, existem 10 diretores da holding que deram a ideia fantástica, olha só. A ideia deles é o seguinte: é sempre ferrando alguém, menos eles. Então a ideia fantástica que eles tiveram, esses diretores da holding, foi cortar gastos. Oba! Né? Todo mundo quer, o acionista quer, vamos cortar gastos. Como é que nós vamos cortar o gasto? Sei lá, vamos diminuir mais alguma coisa ali, algum gasto com manutenção, isso eles já fazem. Vamos deixar de fazer manutenção preventiva, isso eles também já fazem,
porque só tem a manutenção corretiva, é só quando dá defeito. Mas aí eles vão lá numa seguradora e o equipamento é coberto, e não importa se o público ficou sem energia. Dizem, isso em Nárnia, né, no outro planeta, na outra dimensão, que se a empresa ficar 72 horas com o fornecimento para você cortado, ela tem que te ressarcir. Se eu não me engano, até 10% da conta, se deixa de pagar, é tudo mentira. Ela vai dizer, não, realmente tem essa lei. Se eu fiquei mais 72 horas, fiquei. Agora você entra na justiça. Certo? Tem um monte de juiz aí que veio da pobreza, né? Mas tudo sem vergonha também. Tudo é contra o trabalhador, tudo contra o povo. Tá? Aí a gente desconfia. Depois vão dizer, pô, mas você não pode falar isso porque eu te processo e tal. Você está dizendo que eu recebo propina. Ora, o único que pode pagar propina para um juiz é a empresa que tem dinheiro. E é mais fácil pagar só para ele do que ressarcir a população de São Paulo, por exemplo, que num dia desse, né, aquela italiana, aquela estatal italiana, a Enel, eu não sei por que chama Enel, eu não sei, latim é italiano, o italiano é latim também, o português é latim, aí a língua é latina e a gente lê Enel. Não, faça como eu, leia do jeito que o teu português, a tua língua do teu país fala, é Enel. Não quer ficar igual a Enel? Não importa, muda o nome. Mas a Enel é uma estatal italiana e deixa os paulistas e paulistanos a todo momento sem energia. Certo? Então diz que 72 horas tem que ressarcir, né? Mas os grandes diretores da Eletrobras não tiveram nenhuma ideia dessa, que todos não prestam. Todas as ideias aí não prestam, mas prestem atenção na deles. Eles disseram que para cortar gastos do sistema Eletrobras, seria necessário cortar em 12,5% o salário de quem ganha até 15.500. Ora, no setor elétrico, o cara que é especializado, um salário de 15.500 ainda não é lá essas coisas, tá? O cara não é rico, não. Mas só que aí estão falando o valor máximo. Aí vai descendo, né? Agora, como foi doada, esse salário é muito raro. O salário mais comum é 2.300, 2.500. Um especialista ganha isso. Vocês já pensaram? Os melhores especialistas, tais como os professores, recebem merreca. São os caras mais necessários na formação da educação e da cultura do povo e da profissionalização, da especialização de um povo. É um técnico que ensina, um engenheiro que ensina, um especialista que ensina para outro, como nós sempre fizemos no centro de treinamento de Furnas, e os professores que se ensinam o beabá para os burros, os ignorantes que vão correr atrás de lucro, tiraram o salário deles mais tarde, certo? Os professores que ensinam eles a fazerem isso. Então, os grandes diretores, se eu não me engano são 10 diretores da Eletrobras, querem cortar gastos da Eletrobras, cortando 12,5% do salário de quem ganha até R$ 15.500 na holding. Sabe quantos são? Quantos trabalhadores são? 8.000. 8.000, se eles conseguirem tocar isso para frente, naturalmente vai tocar. Por quê? Porque o governo continua sendo o maior acionista da Eletrobras, no entanto, ele tem 43% das ações, mas só vota como se tivesse 10%, como qualquer ladrão das Americanas. Aquele pessoal da Ambev, sabe? O Lema, aquele safado lá, com tal de Sicupira, sei lá o quê. É eles que estão roubando a Eletrobras agora, tal como roubaram lá os bilhões das Americanas, né? Que, segundo a lenda, diz que ela já foi criada exatamente tipo porque o Banco Garantia, que era para fazer o movimento do dinheiro que esses caras iam fazer para lucrar, né? Essa parte do setor elétrico já era um plano antigo, certo? Aí fizeram todo o movimento, gastaram uma merreca e agora estão mandando. E só lucro, né? Enquanto os seus que são colocados ali na empresa para isso, estão bolando grandes ideias. Qual a grande ideia? Vamos cortar o salário dos caras. Pô, isso aí se fazia lá na Idade Média já.
entendeu? Não é grande ideia, não. Cortar salário é a primeira coisa que bandido faz quando compra uma empresa, quando privatiza uma empresa nossa, né? Que aí depois ele vai dormir dizendo que é dele. Olha só, uma empresa, uma das maiores do mundo, do setor elétrico, o cara dizer é minha. Como assim? Eu acho que ela continua minha. Ela continua minha e continua sua. Então o lance é o seguinte, os caras que querem cortar 12,5% de 8 mil trabalhadores do grupo Eletrobras, que ganham até 15.500, eles ganham simplesmente, por mês, 663 mil. Vamos arredondar. Faz aí, meu amigo, 663 mil o vagabundo ganha por ano para não fazer nada, porque não sabe nada, são indicados políticos. Para quê? Para ferrar. Para ferrar o trabalhador. Aí a primeira grande ideia desses inteligentes, eu queria até conversar com um te chamar, pô, você é inteligente demais, cara. O meu netinho de 5 anos teria essa ideia também. Como é que ele faz para aprender dinheiro, para não gastar dinheiro com aqueles fulaninhos ali, com aqueles 8 mil que estão trabalhando aí? Ora, vamos cortar o salário deles. Pô, mas o cara já ganha 3 mil. Não, corta 12,5%. Do que ganha 14, corta também. Até 15.500, corta 12,5%, pronto. E o teu? Os 663 mil que você ganha por mês? Não, o meu não, peraí. Eu não sou dessa laia, eu não sou dessa turma de chão de fábrica, não. Eu sou chefe. Eu fui colocado aqui pelo dono, foi para fazer exatamente isso que eu estou fazendo. Tá? Então, gente, é o seguinte... o governo está na justiça querendo recuperar o seu poder de voto. Olha, é uma coisa normal. Não sei se meu netinho de 5, mas o de 9 poderia dizer, peraí, mas como assim? Eu comprei, eu tenho mais ações nessa empresa aí, tenho 43%, você tem 3%, nem 10% lembra o pessoal da cachaça aí tem, mas vota e comanda. Meu netinho diria, não, peraí, eu que tenho que mandar nisso aí, pô. Já aconteceram golpes parecidos, só que o brasileiro esquece. A CEMIG já foi assim. Os americanos tinham um terço da CEMIG e mandavam nela. Quando chegou o Itamar, disse, não, porque porra é essa? Vocês têm uma merreca, um terço, que naquela época o resto era realmente do governo, eu tenho o restante e você que manda? Não. Quem vai botar diretor da CEMIG sou eu. E foi assim. Por isso, imaginem, lembram que a Globo pegava até os piores ângulos do Itamar? Com o cabelo dele levantando, no vento, assim. Pegava as piores imagens do cara. Pegaram aquela mulher sem calcinha do lado dele no carnaval. Todo mundo sabe hoje que aquela mulher foi mandada, pagaram, deram um trocado para aquela vagabunda lá, para ela ficar lá sem calcinha do lado do cara. E os repórteres já estavam lá esperando para filmar e tirar foto. Foi o que fizeram. Como é que você vai saber que uma mulher está sem calcinha? Fala sério. Eu preciso ela ter levantado a saia, né, o vestido. Mas não, os caras estavam esperando já. Né? Quando ela chegou do lado do Itamar, tiraram foto. Por quê? Era exatamente para denegrir a imagem do cara. Foi ele que impediu a privatização de Furnas. Ele disse que ia invadir aqui. Ia detonar uma barragem aqui, uma pequena barragem que nós tivemos aqui. Quando subiu o reservatório de Furnas, nós tivemos um rio, o Rio Piuí, que mudou de sentido, mudou de curso. Né? Então, para não continuar vazando a água da barragem, do reservatório, para outros lugares, que poderia ser, inclusive, perigoso, né, para as populações, Furnas fez uma pequena barragem ali para não vazar essa água. Itamar disse que ia romper. Por isso encheu ali perto da usina de Furnas, a PM de Minas. Não deixou, o Fernando Henrique não foi porque disse, esse cara é doido, ele vai estourar mesmo esse dique aí. Entendeu? Mas, né, tinha ainda homem na política brasileira. Tinha homem. Né? Então, gente, é isso aí. 43% das ações, mas não manda. O governo está pedindo na justiça que ele tenha direito a ter direito de voto conforme as ações que ele tem, que são 43%, e não 3%, mandando desse jeito, inclusive, tirar 12,5% do salário de 8 mil trabalhadores que ganham até R$15.500, enquanto eles estão lá de plantão para fazer exatamente essas aberrações, ganhando 663 mil por mês. Vê se um vagabundo desse
podia estar numa empresa, esse dinheiro podia estar sendo investido em outra coisa, dando aumento, contratando gente especializada e não contratando pessoas que não sabem nada do setor elétrico, a não ser ferrar eletricitário. Voltamos então à subestação. Por que eu disse para vocês prestarem atenção na subestação quando eu mostrei lá no pequeno vídeo, provavelmente no primeiro vídeo, entendeu? É porque é um absurdo. Se vocês vissem um desenho, olhem, dê uma olhada lá, mas vamos fazer o seguinte, vamos olhar de cima, uma subestação de cima, e vamos fazer um retângulo, vamos colocar a subestação como se fosse um retângulo, representando então a subestação como um retângulo. Dentro desse retângulo estão todos os equipamentos que fazem a subestação funcionar e cumprir sua finalidade, seu objetivo. Essa subestação que vocês viram, né, que é mais perto do vídeo do meu parceiro, é chamada de, ela tem vários nomes, subestação principal, subestação de geração, subestação de usina, enfim, é a subestação que recebe a primeira tensão que sai da usina. Vamos chutar, eu não estou lembrando bem a de Itumbiara agora, né? Mas normalmente as saídas de tensão das usinas para as subestações, para a primeira subestação, é de 5 kV, 5.000 volts a 25.000 volts. E no geral, de 13.800 volts, a 15.000 volts, ou 15 kV, KV, né? O que é que ela faz, a função dela? A função dela é aumentar o nível de tensão. Por que aumentar o nível de tensão? Porque se você colocar, por exemplo, na usina de Itumbiara, sai 15.000 volts, 15 kV da usina e vai para a subestação. Se não tiver subestação, mas você mandasse direto para as cidades são distantes, certo? E a característica da eletricidade é perder tensão, certo? Cair tensão conforme a distância. Quanto mais distante, mais cai a tensão. Ou seja, você ia produzir 15.000 volts na usina e ia chegar a 11. Olha só quanto você perdeu. Ia chegar na cidade isso. Então o que é que você faz? Você pega lá na subestação, é essa que você viu aí de Itumbiara, aí pegar os 15.000 volts da usina e subir, por exemplo, para 345.000. Imagina, de 15.000 para 345.000, para 500.000, certo? Algumas para 700, 750, 800, mas enfim, no tempo que foi construída Itumbiara, que eu já disse para vocês, foi a primeira usina do sistema a ser totalmente nacional. Tá? Tanto na mão de obra, na especialidade, no projeto e nos equipamentos. Foram feitos no Brasil. Certo? Foi comemorada a construção como um grande marco tecnológico do Brasil. Nós não precisamos de estrangeiros, desde Itumbiara, para produzir. Hoje a maior usina nacional é Santo Antônio, né? Mais de 11.000, 12.000 megawatts, enquanto Itumbiara tem 2.058. Mas era um gigante, como Furnas foi, né? Na época que foi construído, era um gigante no mundo, com os seus 1.216 megawatts. Enfim, voltamos à subestação. Na subestação estão os equipamentos para fazer isso que eu falei para vocês. Passar a tensão de 15.000, por exemplo, 15.000 volts para 345.000. E ela faz através de transformadores, foi o que eu falei para vocês. Transformadores que transformam, ou sobe ou desce a tensão. Nesse caso, sobe. Por que ela sobe? Porque quanto mais alta a tensão de viagem, menos perda a usina terá. Então chegará com uma tensão alta, cai um pouquinho, mas chega ainda perto da subestação das cidades, que a gente chama de subtransmissão, aí já cai para 69, né? Por aí, né? Aí 69 e tal, e lá adiante vai passar para 13.800, olha só, que é a tensão que realmente chega na cidade. Não chega a 3.000, não chega a 345.000, chega 13.800, né? Que é o famoso 13.8 que o pessoal diz, mas não é ponto, não é vírgula. 3,8 kV, que chega, que passa, vem da sua casa, aqueles cabos mais grossos. Lá em cima
é alta tensão, é 13.800 volts, que aí tem os transformadores nas ruas, que faz essa tensão cair para 440 volts, 220 volts e 127 volts, que normalmente é a tensão que chega na sua casa. 127 volts, não 110, não existe 110, é 127, certo? Então, essa subestação foi construída também, conforme nós dissemos em relação à usina, ela também foi construída com nossos impostos. Mas se você olhar no retângulo, que eu sugeri que você colocasse um retângulo como se fosse subestação, aí tem lá os quadradinhos, tem os cantinhos, não mudaram nada de lugar. Está lá a mesma coisa, do mesmo jeito, certo? Os blocos de transformadores, os reatores, né? Está lá os disjuntores, seccionadoras, os TCs, que são transformadores de corrente, TP, que são transformadores de potencial, né? Tudo lá bonitinho. Mas aí você vê, esse retângulo tem umas cores diferentes, tem um alaranjado ali, tem um amarelo por lá e tal. Aí você vai ver, tá lá. Eu não guardei o nome aqui, né? Tá lá, fulano tal, Electro, não sei o que, produções. Aí geradora, produtora, outro cantinho. O que é isso? São empresas. Outras empresas que foram lá comparam parte da subestação, ou seja, toda a tensão que sair dali é dela, ela que recebe, certo? Outra coisa, mesmo assim, vá que ela construa ou que ela tenha uma subestação mais um pouco lá adiante, a gente não sabe, de repente ela tem uma usina, assim, ela precisa transformar, mas ela não constrói a subestação dela, ela vai lá e simplesmente, né, através dessa privatização de ladrões, vai lá, pega uma parte da subestação de Itumbiara e vai para casa dizendo que é dela. E por lá passa a energia dela. Se por acaso a Itumbiara precisar de alguma coisa, o fundo precisar de alguma coisa, alguma tensão daquele bloco que está dentro da subestação dela, ela tem que pagar para essa empresa. Entendeu? É isso que é privatização. Eles construíram alguma coisa? Não, eles foram lá, amigos políticos, 2 presidentes passaram aí, né? Antes do retorno, 2 presidentes passaram aí roubando o Brasil, permitindo que acontecesse esse tipo de coisa, né? Provavelmente, claro, os leigos e até o pessoal do setor elétrico não vai recordar o nome de uma subestação chamada Padre Fialho. Ela fica em Minas. Eu tive a ideia, porque era uma subestação nova, de ver como era uma subestação feita em participação. Propósito específico, SPE, né? Sociedade de propósito específico. Para quê? Se fez uma sociedade para quê? Para construir uma subestação. Então, esse é o propósito específico, construir, no caso, foi a subestação de Padre Fialho. Para que cada empresa, e quando eu fui lá, eu tive a grata satisfação, né, de ficar rindo, naquela época ainda, pode ter mudado, eram 3 empresas. 3 empresas que mandavam dentro de uma subestaçãozinha que, só você terem uma ideia do material, as canaletas onde passam os cabos, e aí coloca a tampa e tal, estavam todas quebradas. Elas quebravam com o peso de um técnico. Elas quebravam. Brancas, como se tivesse só areia, não tinha cimento. E as subestações, as seccionadoras, que era um trabalho enorme para elas acertarem o eixo quando fechavam. E quando conseguia fechar, ela saía batendo, né? Ela tinha a receptáculo dela, inclusive, era bem grande. Para quê? Para poder acertar. Que ela saía balançando. Quando batia, a estrutura balançava como se fosse cair. E já estava rachando, também já estava soltando os pedacinhos de areia. Ela disse, é essa a qualidade da construção de uma subestação no serviço de propósito específico, né? Ou melhor, na sociedade de propósito específico. Saí decepcionado naquela época, eu já saí decepcionado de lá. Uma subestação muito mal feita, inclusive, para quem entende, você sabe que você não pode fazer nenhuma conexão, uma ligação de uma torre, né? Ou de poste no meio. No vão. Por exemplo, está na frente da tua casa, tem 2 postes. Ah, não, tem uma casa aqui que nós vamos precisar ligar energia elétrica aí.
Só se agora, né? Mudou. Mas pela técnica, pela segurança, não pode. Pegar ali no meio, fazer emenda e ligar lá, por exemplo, o consumidor. Tem que sair dos postes, um dos dois postes. Lá na subestação de Padre Fialho, em alta tensão, tem uma ligação assim. Tem uma ligação que sai do vão. Ela não sai de uma torre ou de outra torre, ela sai do vão. Pode? Pode, porque eles combinaram e Furnas foi vencida, naturalmente. Né? Então, gente, é isso que é privatização, certo? Vem alguém, compra um pedacinho daquilo que já foi feito. Compra um pedacinho daquilo que os teus impostos pagaram. Compra barato e passa a ganhar dinheiro. Antes, linha de transmissão não tinha tanto valor, tanto que eles tornaram um esqueleto a Eletrosul, venderam a parte de geração dela e deixaram a parte de transmissão. Por quê? Que ninguém dava valor para a transmissão, né? Aí, de novo, veio um desses que ganham 663 mil por mês e teve a ideia de, não, linha de transmissão pode ser igual pedágio. A gente pega, compra aí entre as subestações, entre as usinas, e a linha é nossa. Se essa usina quiser passar para essa usina ou para aquela cidade ou para outra cidade, quer passar energia elétrica para lá, infelizmente você vai precisar das nossas LTs. Você vai precisar das nossas linhas de transmissão. Pois é, e aí? Aí que você vai pagar pedágio. Passa uma fortuna aqui para mim que eu deixo passar a tua energia. Você paga todo mês e tal. Não pagou, eu desligo, você não passa a energia para lugar nenhum. Certo, gente? É como se fosse um pedágio. Hoje, basta ter linha de transmissão. Você vai lá e compra. Por aqui pela região, por exemplo, está cheio de chinês. Pedacinho de linha de transmissão de chinês, mais um pedacinho de espanhol ali, de chileno acolá, de francês ou não, de português no outro pedaço. E para passar energia elétrica lá, tem que pagar. Certo? Não adianta. Eu tenho uma usina aqui que produz bem, ela tem uma potência boa. Mas você tem o caminho para botar essa potência boa numa grande cidade? Não. De quem é a linha de transmissão? É do chinês. Então paga para ele. Certo? Ninguém quer construir nada. Vocês já viram alguma empresa dessas aí, privadas e privatistas, construindo usina? Quem constrói é o governo. Ou então a gente faz também sociedade de propósito específico e o governo é que banca. Igual Furnas em Santo Antônio, Giral. Santo Antônio não, lá em... Santo Antônio, lá em Porto Velho, né? O dinheiro sai emprestado do BNDES. A outra parte, Furnas, Eletrobras, para fazer uma usina que não é de Furnas, não é nossa, é privada. Não pode, né? Brincadeira. Sejam bem-vindos, eu aguardo vocês na próxima vez. Até lá.